Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem? Vamos a uma aulinha agora sobre física, as leis de Newton. As leis de Newton são três: primeira lei, inércia; segunda lei, dinâmica; terceira lei, ação e reação. Vamos entender a primeira lei. Vamos entender. Primeiro, antes de entender as leis, vamos lá. Vamos entender alguns conceitos. Força, e intensidade. A intensidade que se é aplicada em um corpo, isso nós chamamos de força. Força é algo que causa deformação ou causa movimento. Ok? Então, tá. Então, força é algo que causa deformidade por causa da sua intensidade ou causa movimento. Isso é importante para a nossa aula de hoje. Direção, qual é o sentido da reta? É diagonal, horizontal, vertical? Isso é a direção. Isso também é importante para a nossa aula. E por final, sentido. O que seria sentido, professor? Essa força está sendo aplicada da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? Isso é o sentido, ok? Então, depois desses conceitos, vamos às leis de Newton. Olha lá. Inércia. Então, inércia. Todo material, tudo que ocupa espaço, possui uma inércia. E o que seria inércia, professor? Todo corpo parado, e a gente chama aqui em física em repouso, todo corpo parado tende a ficar parado. Olha, tá aqui, eu deixei esse pincel aqui na minha mão. Se ele tende a ficar parado, vai continuar parado, vai continuar parado, vai continuar parado, a não ser que eu exerça uma força sobre ele. Ó, ok? Mas a inércia diz também: todo corpo em movimento tende a manter o seu movimento, a não ser que uma força haja sobre ele. Olha, ele está no movimento e ele ficou parado. Por quê? Porque eu estou exercendo uma força sobre ele para ele parar. Quando eu lanço uma bola, essa bola ela tem a tendência de continuar seu movimento infinitamente. A questão é que ou ela vai encontrar um obstáculo, e esse obstáculo vai causar uma força para que ela pare, ou a superfície que ela está não é completamente isenta de atrito, e aí vai fazer com que ela, em dado momento, mesmo que não tenha nenhum obstáculo, a força de atrito entre a bola e a superfície vai fazer com que ela pare em determinado momento. Mas a tendência dela era sempre continuar o seu movimento. Mas é que as superfícies não são extremamente lisas. A bola tem um material que tem atrito na superfície, e a superfície tem um atrito com a bola, fazendo com que essa força chamada atrito faça com que a bola pare em determinado momento. Tem um exemplo, por exemplo, um esporte chamado curling das Olimpíadas de Inverno. Eles jogam uma pedra de gelo numa superfície de gelo e eles querem que ela pare em determinado momento. O que eles fazem? Eles fazem com uma escova um atrito ali no local que eles querem que pare, para que elas parem ali. Então, aquela força de atrito que está fazendo com que a bola pare naquele determinado local. Então, vamos repetir: corpo em repouso ou em movimento tende a permanecer nessas situações. Se estiver parado, parado; se estiver em movimento, a não ser que aplique uma força sobre ele. Vamos dar outro exemplo? Eu estou andando de bicicleta e eu freio bruscamente o freio dianteiro. Opa, o pneu dianteiro vai parar, mas eu vou ser lançado pela bicicleta. Por quê? Porque todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Vou contar até uma história para vocês. Eu, na minha
era adolescente, estava andando de cavalo em volta de uma chácara. E ao fazer a curva, o que acontece? Eu estava galopando no cavalo, o cavalo virou de uma vez. Eu passei direto. O cavalo virou e eu passei direto. Por quê? Porque todo o corpo em movimento tende a continuar o movimento. Então, na hora eu não fiz o movimento de virar, eu mantive o movimento. Então, ele virou bruscamente e eu passei direto. Isso acontece com a gente no ônibus. O motorista freia de uma vez, a gente tende a continuar o movimento. Veja, você estava lá, mas ele freou, você tinha a tendência de continuar o movimento com o ônibus. Mas como ele freou, você tende a continuar o movimento. E só você é parado, veja, todo o corpo parado tende a ficar parado, todo o corpo em movimento tende a ficar em movimento. Mas você é parado em um dado momento, o quê? Porque você segura, porque você bate na roleta e etc. Ok? Então isso é inércia. Vamos à segunda lei de Newton, que é a dinâmica. A dinâmica é a lei de Newton mais quantitativa. A inércia é puramente qualitativa. É um conceito. Agora, a dinâmica, ela é quantitativa. E como seria isso, professor? Ela é dada por uma fórmula. A fórmula é FR é igual a N vezes A. E o que é FR, professor? É a força resultante. A força, a unidade de medida que eu vou utilizar é N de Newton. Ok? Então, força, a unidade de força é Newton. N é de massa. E eu vou utilizar sempre quilograma. Se o exercício te trouxe em gramas ou tonelada, você vai ter que transformar isso para quilogramas. Massa em quilogramas. E vezes a de aceleração, movimento. Então, nós vamos utilizar a aceleração. E a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Isso é aceleração. Ok? Se esse movimento, estiver lá, se ele for dado em quilômetros por hora ao quadrado, você vai ter que transformar em metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos a um exemplo? Eu tenho a força que é de 500 Newton, então esse meu disco voador aqui, ele tem uma força de 500 Newtons. 500 Newtons é a intensidade desse disco voador. Ok? A massa desse disco voador, quanto de quantidade de matéria ele tem, é de 250 quilos. Qual é a aceleração? Qual é a propulsão de aceleração que esse disco voador está tendo? Essa é a nossa pergunta. Então eu vou jogar nessa fórmula, ok? Substituir os números que eu tenho e resolver. E assim eu resolvi. Eu tinha a força e tinha massa, mas eu não tinha aceleração. Então eu passo a massa dividindo, ok? Passei a massa dividindo. 500 dividido para 250, 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração do meu disco voador. E por final eu vou para a terceira lei de Newton, ação e reação. Você já deve ter falado, para toda ação tem uma reação. Isso é lei, isso é provado, isso está correto. Lembre-se que força é em Newton. Se eu aplicar uma força nesse quadro de 5 newtons, o quadro ao mesmo tempo, ele vai estar aplicando ao meu punho uma força de 5 newtons. Ok? Se eu aplicar de 50, ele vai aplicar em mim. A reação é com a mesma intensidade. A reação é com a mesma intensidade. O problema é que se eu for aumentando essa força, e se é com a mesma, o meu braço uma hora vai quebrar. E nada vai acontecer com o quadro. Ok? Então, a toda a força aplicada a um corpo corresponde a outra força com a mesma intensidade. Veja, mesma intensidade. E direção. Opa, se eu apliquei diagonal, vai reagir diagonal. Se eu apliquei horizontal, a reação vai ser horizontal. Se eu apliquei vertical, a reação vai ser vertical. Ok? Então a intensidade é a mesma e a direção é a mesma. Porém, o sentido é oposto.
Então, se eu estiver aplicando da direita para a esquerda, a reação vai ser da esquerda para a direita. Isso é importante. Ok? Valeu, obrigado e bons estudos.